Em uma época de conquistas e progresso, muitos homens e mulheres caminham confiantes, acreditando que seu destino está firmemente em suas próprias mãos. Acreditam que o mundo, com suas oportunidades e riquezas, é fruto de seu próprio esforço, e que, se algo de grandioso for alcançado, é porque eles merecem. Mas, assim como uma torre erguida sem alicerces, o orgulho da autossuficiência é frágil. As Escrituras nos alertam sobre aqueles que, em sua arrogância, não reconhecem a mão de Deus sobre suas vidas. Eles se afastam da humildade que nos aproxima do divino, preferindo crer que tudo o que têm e são é fruto apenas de sua própria vontade. São aqueles que dizem em seus corações: eu sou o suficiente. Não preciso de um Salvador. Esses autossuficientes vivem como se Deus fosse uma ideia distante, desnecessária em um mundo onde o poder pessoal parece tudo. Porém, é exatamente nessa confiança cega em si mesmos que reside sua queda. Pois, no dia em que a alma for cobrada, perceberão tarde demais que todo o poder e controle que julgavam possuir eram ilusões passageiras. O orgulho é o primeiro passo para o abismo, e, sem a dependência de Deus, o homem se perde na vastidão de sua própria arrogância. Mas se o orgulho leva à queda dos autossuficientes, há algo ainda mais profundo que sela o destino daqueles que rejeitam a salvação: o coração endurecido. Para muitos, não é a falta de conhecimento, nem a ausência de oportunidades, mas sim a recusa deliberada em abrir o coração à verdade. Essas são as pessoas que, mesmo diante de sinais, milagres e da evidente mão de Deus em suas vidas, permanecem fechadas. A luz da redenção tenta penetrar, mas encontra um muro impenetrável de descrença e indiferença. É como uma terra árida que, por mais que receba chuva, não permite que a água seja absorvida. E assim, continuam secos, inalterados, resistindo à graça que poderia transformá-los. O endurecimento do coração não acontece de uma só vez. É o resultado de escolhas contínuas, de momentos em que a verdade foi ignorada, a compaixão foi sufocada, e a humildade foi rejeitada. Aos poucos, o coração se torna uma rocha, incapaz de sentir o toque suave de Deus. Assim, essas almas se distanciam cada vez mais da salvação, não por falta de convite, mas porque escolheram não ouvir o chamado. E se para os autossuficientes o orgulho é sua ruína, para os corações endurecidos, é a cegueira espiritual que os leva à perdição, vivendo como se Deus fosse um eco distante que nunca toca suas almas. Se o orgulho cega os autossuficientes e a dureza de coração mantém outros na escuridão, há ainda aqueles que, embora aparentem andar no caminho da fé, na verdade se escondem atrás de uma máscara. Estes são os hipócritas religiosos. Por fora, mostram-se devotos, praticantes, pessoas de oração e palavra, mas por dentro, seus corações estão distantes de Deus. Eles são como árvores vistosas, mas sem frutos. Suas palavras são cheias de citações das Escrituras, seus atos parecem justos, mas suas intenções são vazias de verdadeira devoção. Jesus, ao caminhar pela terra, não foi indiferente a esses falsos piedosos. Ele os chamou de os sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro. São aqueles que vivem para impressionar os homens, não para agradar a Deus. A hipocrisia religiosa não engana o Criador. Deus vê o coração, o que está além das palavras e das aparências. E para os que vivem na falsidade de uma religião superficial, as portas da salvação se mantêm fechadas. Pois, enquanto o arrependimento genuíno e a transformação interior não ocorrerem, seus atos, por mais bonitos que pareçam, são inúteis. Assim, como os autossuficientes confiam em si mesmos e os de corações endurecidos rejeitam a verdade, os hipócritas religiosos jogam o perigoso jogo da ilusão, acreditando que podem enganar a todos, mas esquecendo-se de que Deus jamais se deixa enganar. Enquanto os hipócritas religiosos se escondem atrás de uma fachada de fé, há outros cujo coração está fixado em outra direção. Esses são os amantes do mundo, aqueles que, em vez de buscarem o reino de Deus, dedicam suas vidas às riquezas, prazeres e tudo o que a terra pode oferecer. Para eles, a vida é medida por aquilo que podem acumular: um poder, status, posses. O brilho das coisas materiais ofusca a luz eterna. O amor pelo mundo e o apego às suas promessas de satisfação instantânea tornam-se um fardo que os impede de caminhar em direção à salvação. O chamado de Deus se mistura ao barulho de suas ambições, e sua visão espiritual se ofusca pelas luxúrias terrenas.
Jesus advertiu severamente sobre os perigos de tal apego. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Essas palavras ressoam como um aviso, mas os amantes do mundo preferem ignorar. Apegam-se às suas posses como se fossem permanentes, esquecendo-se de que tudo que é material um dia passará. E assim, como os autossuficientes se perdem em seu orgulho, os de corações endurecidos rejeitam a verdade, e os hipócritas vivem uma fé superficial, os amantes do mundo se afastam de Deus ao priorizarem as riquezas e os prazeres efêmeros da vida. Mas se os amantes do mundo deixam que as riquezas e os prazeres se tornem seu foco, os descrentes são aqueles que, diante da verdade, escolhem deliberadamente não crer. Não é por falta de evidência, nem por ausência de oportunidade, mas por uma escolha consciente de rejeitar a fé. São aqueles que, mesmo ouvindo as palavras da vida, endurecem seus corações e fecham seus olhos espirituais, recusando-se a aceitar a mensagem de redenção. Esses descrentes muitas vezes vivem em uma busca constante por respostas, mas sempre encontram motivos para negar a verdade que está diante deles. As dúvidas se transformam em muros, e a rejeição da fé se torna um estilo de vida. Para eles, a fé parece uma fraqueza, uma ilusão que preferem evitar. Ao invés de abrirem seus corações para a possibilidade de um Deus amoroso e de um Salvador que morreu por eles, escolhem viver como se não houvesse consequências espirituais. Mas a verdade permanece inabalável. A Bíblia é clara ao afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. Para os descrentes, a salvação está ao alcance, mas nunca será abraçada enquanto não houver uma abertura sincera para crer. E assim, enquanto os autossuficientes confiam em si mesmos, os de corações endurecidos rejeitam a verdade, os hipócritas vivem de aparências, e os amantes do mundo se perdem em suas posses, os descrentes caminham em direção a um futuro sem esperança, cegos por sua própria escolha de descrença. E se os descrentes escolhem não crer, os rebeldes são aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, optam por desobedecer. Eles são conscientes do que Deus espera, conhecem seus mandamentos, mas, deliberadamente, seguem o caminho oposto. A rebeldia não é fruto de ignorância, mas de uma decisão de resistir à autoridade divina. Eles vivem suas vidas em constante oposição à vontade de Deus, desafiando suas leis e desprezando seus princípios. Esses rebeldes não apenas se afastam de Deus, mas também incentivam outros a seguir o mesmo caminho. Com corações cheios de obstinação, preferem trilhar suas próprias rotas, convencidos de que a submissão à vontade divina é uma limitação à sua liberdade. Contudo, o que eles não percebem é que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Deus, enquanto a rebeldia os leva ao cativeiro espiritual. As Escrituras nos mostram inúmeros exemplos de pessoas que, por sua rebeldia, perderam a chance da salvação. A desobediência é uma porta fechada que impede o fluir da graça. A rebeldia constante endurece o coração e afasta a alma do arrependimento, conduzindo-a a um caminho sem retorno. E assim, como os autossuficientes confiam em sua própria força, os de corações endurecidos rejeitam a luz, os hipócritas se escondem atrás de máscaras, os amantes do mundo priorizam o material, e os descrentes escolhem não crer, os rebeldes constroem sua própria ruína ao desafiar abertamente a vontade de Deus. Por fim, há aqueles que, ao contrário dos rebeldes que desafiam ativamente, escolhem o caminho da indiferença. Eles não se opõem abertamente, nem rejeitam de maneira contundente, ou simplesmente não se importam. Vivem suas vidas à margem da fé, sem jamais tomar uma posição, seja em favor ou contra. São os que ouvem sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Cristo, mas suas almas permanecem mornas, sem paixão ou convicção. A indiferença é, talvez, uma das respostas mais sutis e perigosas. Jesus advertiu sobre aqueles que são mornos, dizendo que os rejeitaria, pois não são nem frios nem quentes. O problema com a indiferença é que ela engana, criando uma falsa sensação de segurança. Essas pessoas acreditam que, por não estarem se opondo diretamente a Deus, estão em uma posição aceitável. Mas a neutralidade, no reino espiritual, é uma forma de rejeição. O silêncio diante da verdade é uma escolha, e essa escolha os distancia da salvação. Assim, enquanto os autossuficientes caem pelo orgulho, os de corações endurecidos rejeitam a verdade, os hipócritas vivem de aparências, os amantes do mundo se perdem em seus prazeres, os descrentes negam a fé e os rebeldes desafiam abertamente a Deus, os indiferentes escolhem a apatia.
E é essa falta de envolvimento, essa escolha de não escolher, que os mantém afastados da graça. Pois, no final, a salvação exige uma decisão, e a indiferença é a escolha de não tomar parte nela.